Fala, gurizada, Brisa HQ. Estou aqui com mais um resumo de leitura referente ao meu desafio de 365 HQs que eu estou postando no perfil oficial aqui do canal Porto HQ lá no Instagram. Então diariamente eu estou fazendo uma pequena postagem lá com a HQ que eu li durante o dia e fazendo uma breve resenha. E aqui no YouTube eu estou fazendo um resumo do mês, né, das leituras do mês. Então temos aqui as leituras que eu fiz no mês de agosto. Espero que tenha pego aí o enquadramento correto. E basicamente, e logicamente 31 leituras. Tentei focar aqui mais em finalizar algumas séries que eu iniciei ao longo do ano. E, enfim, vamos lá. Vamos iniciando aqui com uma leitura, digamos assim, curta. Algumas leituras curtas que eu fiz ao longo do mês. Né? Iniciando aqui com Tomb Raider e Witchblade. Né? Essa que é duas personagens que eu gosto bastante. Né? Primeiro, Tomb Raider aqui, que logicamente faz referência à grande heroína aqui do mundo dos games. E por fim, Witchblade, que é uma personagem que foi criada nos quadrinhos, logicamente, ali nos anos 90. Então ela é filha da Ellen Mage e é uma personagem que eu gosto bastante. Então essa aqui é uma HQ que eu li há muito tempo atrás, né? Então eu encontro aqui que promove um crossover entre as duas personagens, né? São duas personagens que eu gosto bastante. Essa primeira aventura eu achei bem fraquinha, ela é uma aventura curta, acontece bem rápido, tipo, mal apresenta as duas personagens, já vai direto pra ação e quando vê, acabou a história. Então, ela é bem curtinha, bem, digamos assim, bem mediana, então, mas bem ou mal é uma boa leitura para quem gosta das personagens, né? Principalmente por causa da arte, né? Como a própria capa aí deixa bem claro que a arte ela é bem estilizada, bem no estilo aquele dos famosos dos anos 90. Um segundo encontro, né? Um segundo crossover, aqui Witchblade e Tomb Raider, o segundo encontro, né? Essa aqui eu já gostei mais, né? Tem uma história, apesar de ser curtinha também, ela é bem focada na ação. O interessante dela é que ela tem um foco maior numa mitologia egípcia, na realidade apresenta aqui a deusa Baf, eu acho que é. Agora me desculpe a pronúncia, mas eu achei bem interessante essa história, gostei bem mais do que o primeiro encontro, né? Então aqui ainda focando na personagem Witchblade, tem um outro crossover, porém agora com o personagem Wolverine. Então temos aqui Witchblade e Wolverine Matrimônio Sangrento. É uma história bem curtinha, também ela mal inicia e quando menos percebe ela já termina, né? Ela tem, eu acho que umas 24 páginas ali, enfim, uma história bem curtinha. E, sinceramente, não gostei. Achei ela fraquíssima, porque ela basicamente não apresenta bem os personagens. Claro que para quem conhece os personagens não há uma necessidade de apresentação, né? Mas o crossover, ele sempre tem essa necessidade de apresentar um ou outro personagem. E aqui isso não é feito, simplesmente inicia uma história muito sem nexo, assim, com os dois personagens se casando em Las Vegas, daí percebe que estão sendo manipulados e quando vê estão brigando com a máfia e sinceramente uma história fraquíssima, assim, com certeza foi a pior leitura do mês de agosto, né? E tivemos aqui, eu resgatei aqui uma minissérie que eu comprei há muito tempo atrás e que eu nunca tinha terminado de ler, né? Que é basicamente Battle Chaser. É uma minissérie que foi publicada aqui pela Mitos lá no início dos anos 2000 em 5 edições. Deixa eu mostrar aqui as 5 edições. Então vou mostrar a capa de cada uma delas. Eu lembro que na época eu comprei justamente por causa da arte do Joey Madureira. Na época eu estava gostando bastante desse estilo de desenho, né, que tenta emular aqui a arte do mangá, apesar do Joey Madureira não ser um desenhista de mangá, ele tem essa arte que lembra bastante os mangás, né? E também porque é uma história, né, medieval, de fantasia. E eu lembro que na época eu comprei a primeira edição, eu li e depois eu não segui comprando. E depois, muitos anos depois, eu acabei correndo atrás das outras edições, justamente porque eu tinha interesse de terminar a história, né, de terminar de ler a história. Porém, eu admito que eu me decepcionei um pouco aqui com Battle Chaser, porque é uma história, é interessante, é um mundo de fantasia original, né? Inclusive ganhou um jogo há alguns anos atrás, um jogo que eu não cheguei a jogar, mas que me pareceu bastante interessante. E o próprio universo é bem interessante, assim.
Basicamente, a gente tem uma protagonista que está aqui na capa, essa menininha aqui, essa menininha que está na capa aqui, e ela encontra umas manoplas, né, umas luvas místicas que dão poderes, super força para ela, e que eram, na verdade, do pai dela. O pai dela era um grande herói nesse mundo ficcional aqui de fantasia, e basicamente ela começa algumas aventuras que encontra vários outros personagens, e enfim. O que eu não gostei é que eu achei que a trama ela não foi muito desenvolvida, né? E não tem uma trama central. Até tem uma trama ali se desenvolvendo em paralelo, né? Uma grande trama, porém ela nunca é o foco. Sempre o foco são outros personagens, ele vai adicionando vários personagens ao longo da narrativa e tu não consegue ter uma noção clara da história, né, da narrativa, assim. Então achei bem fraco, assim, sinceramente me decepcionei bastante com Battle Shader. Eu tava bem mais interessado, até porque eu quero muito jogar o jogo, parece excelente, e eu queria justamente entender um pouquinho mais da história, porém, enfim, não me agradou muito, infelizmente foi uma decepção aí do mês de agosto essa leitura. Eu finalizei aqui a série de Doutor Estranho, então mais 3 edições, e acaba terminando na edição 16, né? Então li aqui a edição 14, onde o Doutor Estranho enfrenta aqui o Doutor Senhor Sofrimento, que é um personagem que surgiu justamente nessa fase, né? Bem interessante, eu gostei bastante do desenvolvimento. Aqui, na edição 15, se encerra justamente a série escrita pelo Jason Aaron, então aqui é a última edição, no caso com os roteiros de Jason Aaron. Eu gostei bastante, porque teve um ar de despedida, assim, ao mesmo tempo que ele dá um novo rumo pro Doutor Estranho. Eu achei bem interessante. E na edição 16, que é a última edição dessa série aqui, né, que foi lançada lá no 2017, se não me engano, a gente tem a conclusão aqui da saga Os Magos Supremos, né, que até gostei bastante também, que envolve aqui o Icano e, enfim, várias linhas, vários momentos do tempo, né, e eles vão e voltam para o passado e até mesmo para o futuro. Eu até admito que gostei, mas no geral eu não achei uma grande série assim, o Doutor Estranho escrito pelo Jason Aaron e também os Magos Supremos, assim, foi uma boa leitura, mas não chegou a me surpreender, né? Seguindo aqui, eu também foquei para tentar finalizar o Reinado Sombrio. Na verdade, finalizei essa leitura durante o mês de agosto, que é o Reinado Sombrio, número 12, e fui até o final, que se não me engano é o 17. Então temos aqui a edição 13, edição 14, edição 15, que é o que é interessante aqui, que é justamente quando inicia o final aqui do Reinado Sombrio, né, dos Vingadores Sombrios, do Norman Osborn, e tem relação direta aqui com O Cerco, né, que é uma minissérie que teve, enfim, logo depois dessa saga, né. E basicamente encerra aqui o Reinado Sombrio. Essa é a última edição, aqui edição 18, melhor dizendo. Eu gostei bastante dessa série, enfim, comentei já nos vídeos anteriores quando eu comecei essa leitura. É uma série que me agrada bastante, principalmente porque foca no Norman Osborn e toda a sanidade dele, né? E como ele conseguiu tomar controle, né, da segurança nacional, né? Criou a sua própria SHIELD, no caso o martelo, e é bem interessante porque ao longo de toda a série vão desenvolvendo justamente a loucura do Norman Osborn e também do próprio Sentinela, que é um personagem super importante aqui na série, e no próprio O Cerco, na própria minissérie O Cerco, que eu pretendo ler agora em setembro, né? Então, cara, as histórias que envolvem o Sentinela são excelentes aqui, né? Justamente que foca aqui digamos, na insanidade do próprio Sentinela, né? Na contraparte dele maligna, que é o Vácuo. E isso é muito interessante, assim, a forma como o Bendis conduz essa história, né? E, logicamente, a última edição, que daí mostra justamente as consequências de todos os atos do Norman Osborn e ele sendo preso, né? E é bem interessante a última edição, assim.
Enfim, segui lendo Star Wars e mais. Na verdade, foquei aqui, li 6 edições de Star Wars, né? A edição 32. Depois tem a edição 33. 34. 35. 36. E por fim a edição 37. Que basicamente, se eu não estou equivocado, é onde termina essa série, né? Pelo menos essa primeira fase. Depois a Panini reiniciou a numeração, né? Na realidade ela fez os dois, ela seguiu a numeração, então tem uma edição 38, porém na capa ela está a edição 1, né? Para sinalizar que ali inicia uma nova fase e tal. Então eu consegui finalizar, né? Na realidade foquei para finalizar justamente as leituras aqui de Star Wars. Eu até tenho algumas edições da segunda fase, porém são poucas, se não me engano são 3 edições, que eu acho que eu vou ler em setembro ainda. E, enfim, eu gostei muito da série, de todo o andamento, né? Principalmente das histórias principais, apesar de não ter uma trama muito central, assim, sempre tem um arco que conecta com o arco anterior, porém sempre tem algumas histórias isoladas, soltas, focadas nos personagens principais. Essa própria aqui, né, edição 32, por exemplo, foca no Lando e na Sana, que é uma personagem, se eu não me engano, ela foi criada nos quadrinhos, pelo menos eu não lembro dela nos filmes, né? Então é uma personagem até bem interessante. Então tem várias histórias que focam em uma história isolada, e o que pra mim é bacana, é legal, né? Por exemplo, essa aqui foca no Han Solo transferindo um Hunt que foi capturado, enfim. Inclusive esse personagem não é o Jabba, tá? Mas é um outro Hunt, e é um personagem bem importante para a série, assim, que ele aparece em vários momentos. É bem interessante, assim, tem um esquadrão de elite que foi criado aqui, dos Stormtroopers, que é, se eu não me engano, agora me fugiu, Esquadrão Scar, tá aqui atrás da revista, aqui, Esquadrão Scar, que basicamente caça o trio de protagonista, né, a Leia, o Luke e o Han. E então tem vários confrontos com esse esquadrão de elite, bem interessante, eu gostei bastante, assim, apesar de eu não achar nada memorável, mas tipo, me fez sentir no universo de Star Wars as histórias principais, né? Tem outras histórias bem fracas, né? Por exemplo, as histórias da Doutora Aphra eu não gostei nem um pouco, achei bem medianas, assim, bem fracas, apesar de ter vários personagens interessantes na série. Tem a série também solo do Paul Dameron, que daí foca na nova trilogia, né, na última trilogia, e também é bem interessante, apresenta vários personagens interessantes e uma história bem contada, assim, né? Porém, para mim, o principal são as histórias focadas aqui no Luke, na Leia e no Han Solo, que para mim são as melhores histórias e me agradou bastante essa leitura. Então, eu finalizei aqui Star Wars no mês de agosto. Eu vou ler as outras edições, 3 edições que eu tenho, mas infelizmente daí eu não vou conseguir prosseguir com a leitura de Star Wars, justamente porque eu não completei a coleção, né? Aqui, mais 3 volumes de Demolidor, personagem que eu gosto muito, sou muito fã, né? Então eu li toda a série, comecei aqui no desafio, li toda a fase do Marco Wade, que eu não tinha lido, conforme eu comentei nos vídeos anteriores, e aqui a gente tem a fase do Charlie Souls, se não me engano. Do Charlie Souls que escreve, né? Então, eu gosto bastante dessa série. Eu já tinha esses volumes, né? O volume 14 eu li na época que eu comprei, né? O volume 15 também. E o volume 16 também. Tá? E a partir do volume 17, daí, de fato, são leituras inéditas que eu até comprei, mas eu não li na época, né? Então, temos aqui 3 volumes. O primeiro deles é bem interessante, porque apresenta o vilão Muso, que é um vilão bem marcante dessa fase do Charlie Souls, e bem interessante, gostei bastante dele. Inclusive o fato dele enfrentar o aprendiz do Demolidor, né, que é o Ponto Cego, e o desfecho da história é muito interessante. Depois aqui na edição 15, temos uma pequena história com o mercenário, né, com o Demolidor tentando achar uma cura justamente por Ponto Cego. Acontece algo com o Ponto Cego, daí o Justiceiro está tentando curá-lo,
E aqui temos, na realidade, uma história que se passa, apesar de ter aqui a bandeirinha do Con na capa, ela se passa quase toda na China, que é justamente o Demolidor tentando resgatar o Ponto Cego. E quando ele retorna para Nova York, acontece algo bem interessante, só que isso é foco para o próximo volume, daí eu comento lá. Eu tô gostando bastante dessa série e, sinceramente, estou achando até ela bem mais interessante do que a fase do Mark Waid, né? Apesar do Mark Waid ter sido bastante aclamada, eu acho que a fase do Charlie Soules se demonstra mais interessante. Bom, agora, para finalizar aqui as leituras do mês de agosto, eu tenho 4 volumes da série da Salvat, né, o volume 23 aqui, que no caso é os novos X-Men e de Extinção, e na sequência o volume 24, Novos X-Men Imperial. Né. Basicamente são 2 volumes que se completam, né, e é a fase inicial do Grant Morrison. Né. Logicamente eu já tinha lido esses volumes aqui, na realidade eu li essa fase na revista mensal dos X-Men, na época eu lia bastante X-Men, e eu fiquei muito impressionado e impactado quando iniciou a série da série do Grant Morrison. É uma série para mim memorável, uma das minhas prediletas, e eu gosto muito desse início, e foi ótimo reler esses 2 volumes, né? Eu acho que, enfim, não sei definir qual dos dois. É que eles se complementam muito, né? Então, tipo, logicamente a sequência um do outro. Né? Então, basicamente, aqui a gente é apresentado por uma nova vilã, que é a Cassandra Nova. E aqui ela é inicialmente derrotada, mas na sequência ela já retorna aqui Imperial e retorna super poderosa e causa muito estrago aqui na escola para super mutantes, né? Do superdotados, enfim. Agora me esqueci o termo que corriqueiramente é usado nos X-Men. Mas enfim, é uma excelente história para mim, uma das melhores assim. E eu gosto muito aqui de X-Men do Grant Morrison. Inclusive eu fiquei com vontade de ler o restante, né, da saga, né? Mas para isso eu teria que resgatar as minhas revistas mensais aqui dos novos X-Men. Né? E seguindo aqui com a Salvat, temos Homem-Aranha Azul. Essa foi uma leitura inédita, eu nunca tinha lido essa minissérie, que é uma minissérie em 6 edições, que basicamente conta aqui como o Peter Parker se apaixonou pela Gwen Stacy. E, na verdade, é uma história até bem comovente, assim, porque abre com ele relembrando justamente a morte da Gwen, né? E começando a relembrar como ele conheceu ela e como eles começaram a se envolver, né? E cara, gostei muito, muito, muito dessa história, né? Como eu já comentei várias vezes, eu não sou fã do Homem-Aranha. Eu acho ele um personagem incrível, porém eu não acompanho ele direto assim, né? Eu não leio todas as histórias dele. Logicamente, eu já li algumas histórias clássicas dele, em especial aqui a morte da Gwen Stacy, né, que é muito referenciada aqui nessa minissérie. E, cara, para quem é fã, com certeza isso aqui é uma bela homenagem ao personagem, né, e à própria Gwen Stacy. É muito emotiva, é aquela história que te toca, assim, né, porque fala justamente de perda, né, toda a perda, todo o sentimento que o Peter Parker sente ao relembrar da Gwen, né. Muito, muito bonita essa história, gostei bastante. Não tinha lido ela anteriormente e fiquei bem satisfeito com a leitura. E encerrando aqui as leituras de agosto, fechando aqui com mais um volume da Salvat, Wolverine Origem. Essa com certeza foi uma releitura. Eu tenho inclusive a minissérie original aqui que foi lançada aqui inicialmente pela Panini, né? Se não me engano, em 3 edições, em aquele formato magazine que ela iniciou as suas publicações aqui lá no início dos anos 2000, e inclusive eu guardo ela com muito carinho, né, Wolverine Origins, porque eu gosto muito, Orange, né, eu falo Oranges, mas não é no plural, né, é Orange, né, origem, né, então é no singular, né, e cara, eu gosto muito, muito, muito dessa origem do Wolverine, né, dessa história, principalmente por causa da arte, da colorização da edição, que foi belíssima, do próprio desenvolvimento da história. Né? Tem gente que não gosta, porque ele acaba contradizendo várias outras histórias, né, do Wolverine, porém eu gosto muito, eu acho ela muito bela, assim, muito bem narrada,
a arte é excelente, e pra mim ela faz muito sentido, assim, pro surgimento do personagem mesmo, né? Então, por mais que ela contradiga alguns pontos, né, das histórias anteriores do personagem, porém ela complementa muita coisa e esclarece muitas coisas do personagem, né, que antes era um personagem muito misterioso, justamente por causa da sua origem. Ninguém sabia de onde veio o Wolverine, né, de onde veio o Logan, então explica o próprio nome dele, esclarece o nome verdadeiro dele, esclarece como ele adotou o nome Logan, né, então como ele foi parar no Canadá, enfim, tudo isso esclarece nessa série, né, e ela, bem ou mal, ela referencia, de certa forma, muito bem a mitologia do personagem que foi criada ao longo dos anos, né. Então, para mim, é uma história excelente e foi ótimo relê-la. Então, estamos aí, se não me engano, 31 leituras em agosto, né? Foi 31 dias. E, enfim, consegui ler, apesar de eu não ter lido outras histórias, né? Eu consegui ler bastante volumes da Salvat, né? Então, mais 4 volumes. Eu estou tentando acelerar, porque eu quero ler os 60 volumes dentro de 2023. Né? Então, li mais 3 volumes de Demolidor, que eu acho que é as principais leituras aqui que eu fiz ao longo do mês. E encerrei algumas séries, né? Encerrei a série do Doutor Estranho, que pra mim foi positiva, não me surpreendeu, mas foi bem positiva ler. Encerrei a série de Star Wars e li mais algumas leituras aqui, então foi bem positivo aqui. Mais um mês positivo aí. Então, desafio, apesar de eu falhar alguns dias, eu tô conseguindo manter e, logicamente, que eu quero finalizar esse desafio de 365 HQs dentro do ano de 2023. Então espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!